Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença, te agradecemos por esta oportunidade, por este dia, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Ó Pai, nós te pedimos que estejas também abençoando em especial Doraci Mendes de Souza, e ela pede que Tu concedas bênçãos e muitos anos de vida ao filho Michael Johnny de Souza, que ontem completou mais um ano de vida. Continue sendo abençoado por Ti. Abençoe também Hilda Pereira, que pede por sua irmã Zilda, que está em recuperação, dê a ela saúde. Abençoe Sérgio Santos, que pede por sua esposa Alessandra Andressa, que hoje está aniversariando, que Tu abençoes. Também Israel José Ferreira e os filhos, Isabel e o esposo Natanael. Abençoes Orlando, que ele pede pela sobrinha Ana Paula. Também abençoes Ana Alda Mota, que está pedindo pelo filho pastor Gustavo. Estará viajando para Orlando, aqui nos Estados Unidos, no dia 16 de dezembro. Ele e a esposa Gabi, que Tu os protejas. Também nós pedimos que estejas com a Ana Assis, com a Kátia Moraes e a filha, Thelma Maria Rodrigues Barros, especialmente ela pede que Tu abençoes a filha Lidiane Hesch, que aniversariou no dia 9. Ó Pai, todos os demais pedidos que aqui estão, nós colocamos em Tuas mãos. Temos a certeza que Tu já estás abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo. Estamos esta semana no capítulo 22 de Josué, e aqui neste capítulo nós estamos comentando sobre eles, o povo de Israel, já estarem vivendo na terra prometida. E como nós já comentamos aqui essa semana, 2,5 tribos ficaram de um lado do Rio Jordão. Eles eram criadores de gado e ali era uma boa região para que eles pudessem cuidar do gado, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. E as outras 9,5 tribos foram para o outro lado do rio, que também era Canaã. E ali foi feito um compromisso de que essas 2,5 tribos, mesmo tendo recebido já a herança do lado de cá do rio, eles iriam depois atravessar para ajudar as demais tribos a conquistarem as terras. E assim aconteceu. Eles passaram cerca de 7 anos lá, lutando para poder conquistar toda a terra de Canaã para as outras tribos. E quando eles terminaram de conquistar a terra, eles então retornaram para o lado do rio que eles viviam, e eles construíram um altar. Como nós já estudamos, você já deve ter lido também o capítulo 22, as 9,5 tribos, quando ficaram sabendo que eles haviam erigido um altar, eles já começaram logo a acusar essas 2,5 tribos de terem se apostatado, estavam agora adorando outros deuses, porque o lugar de sacrifício era lá em Siló. E eles fizeram então uma comitiva para ir até essas 2,5 tribos e saber o porquê eles haviam feito isso, mas chegaram já acusando. E isso serviu de exemplo para nós, que nós não deveremos de forma alguma tomar decisões e tirar conclusões precipitadas, sem antes conhecermos a realidade, o porquê está acontecendo aquilo, o porquê a pessoa está fazendo aquilo. E isso serve de exemplo para nós, na nossa família, nos nossos negócios e também na igreja principalmente. Porque nós estamos falando que o povo de Israel estava agora vivendo na terra prometida e nós vivemos também em comunidade com os irmãos. E como nós comentamos aqui essa semana, as pessoas que congregam juntas, elas vêm de diferentes famílias, diferentes costumes, diferentes culturas e, enfim, há uma miscigenação ali na igreja e há divergência. Umas pensam de um jeito, outras pensam de outro jeito quando querem fazer alguma coisa, e nós temos que respeitar todas as opiniões e sempre procurar resolver com palavras brandas, com doçura, com calma. Não chegar acusando e dizendo, olha, você não quer que a gente faz nada e não quer que aconteça isso ou aquilo na igreja. Então nós temos que ter cuidado
Vamos ouvir primeiro e depois, pedindo a orientação do Espírito Santo, tomar a decisão. Aquelas 2,5 tribos, depois que ouviram toda a acusação, eles então, com calma, gentilmente, eles explicaram. Eles haviam erigido aquele altar para que os filhos deles no futuro se lembrassem de que o povo de Israel era um só povo e que adorava um só Deus. Eles não fizeram aquele altar para sacrifícios. Eles fizeram como um monumento, como quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e quando chegaram do outro lado, Josué pediu que um líder de cada tribo pegasse uma pedra lá dentro do rio e fizesse um altar, que era um monumento, um memorial, uma lembrança do milagre que Deus tinha feito na travessia do Rio Jordão. E assim, essas 2,5 tribos também fizeram um altar, um memorial, para que os filhos deles no futuro, quando perguntassem o que é esse altar, o que é esse monumento, então eles pudessem dizer: o Deus que havia feito tantos milagres desde quando eles saíram do Egito e agora estando na Terra Prometida. Nós queremos ler com vocês em Josué, capítulo 22, nos versos 30 a 34, diz assim: Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram o que os membros das tribos de Ruben e Gade e da minha tribo Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros das tribos de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é também o nosso Deus. Depois que Finéias e os chefes que estavam com ele, os chefes das clãs de Israel, ouviram o que aquelas 2,5 tribos haviam dito, ficaram satisfeitos. Voltaram para casa sorrindo, felizes, contentes e dizendo: o nosso Deus é o único Deus, o nosso povo é um povo só. As 9,5 tribos que está de um lado, as 2,5 tribos do outro lado, é um só Deus. Então, irmãos, Deus ele se alegra quando nós vivemos em união com os nossos irmãos. Aqui no Salmo 133, é um salmo conhecido de todos, que diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. É importante, irmãos, vivermos em união. Satanás ele quer trazer desunião, ele quer trazer problemas, ele quer trazer desavenças entre membros de igreja, entre familiares, mas nós precisamos buscar no Espírito Santo a união que Jesus tanto falou para os seus discípulos e para a multidão que o seguia. Jesus ele orou para que os discípulos permanecessem unidos. Está essa oração em João, capítulo 17, e os versos 20 a 23 diz assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Jesus orando aqui não só pelos discípulos, mas também por todos aqueles que viriam a crer nele. Inclusive nós estamos incluídos nessa oração. Todos os que creem em Jesus. Jesus orou por nós para que sejamos unidos, para que o mundo possa ver que nós temos um Pai, que é Deus, e nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Salvador,
Assim como Jesus e o Pai eram um, assim também Jesus orou para que nós sejamos um só sentimento, um só coração. E ele diz aqui ainda na sua oração, e que o mundo veja que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Quero que os que me destes estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Então Jesus, ele deseja que nós vivamos em união, que nós não criemos dissensão entre os irmãos da igreja, que nós procuremos a paz. O apóstolo Paulo escreveu: no que depender de vós, haja paz com todos. Então depende de nós. Quantas vezes problemas existem na família, brigas e bate-bocas, desentendimentos, e quem sabe nessa família somente um é cristão. E esse cristão, ele precisa dar testemunho, assim como essas 2,5 tribos esperaram acalmar e depois deu a resposta branda. Nós precisamos agir assim. Se um filho chega para a gente com palavrões, gritando e esbravejando, jogando as coisas, nós não podemos reagir da mesma forma, com palavrões, gritando e pedindo que se acalme. Não, espera que vai passar, calma. Há um ditado que diz assim, olha, quando um não quer, dois não briga. Então, se um está nervoso, está quebrando tudo, está falando, está esbravejando e o outro fica calmo, aquele que está nervoso vai acalmar. Ele vai parar. Por quê? Porque não houve reação. Então nós precisamos, irmãos, ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, e nos versos 8 e 9, Pedro ele escreveu: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhes será concedida. Vejam, aqui está o conselho da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versos 8 e 9. Nós precisamos, então, não retribuir mal por mal, nem insulto por insulto. Precisamos ter controle, irmãos. E somente o Espírito Santo é que pode nos dar a mansidão nestes momentos turbulentos que nós vivemos e de desentendimentos e desavenças entre familiares e entre irmãos de igreja. Que nós possamos estar buscando cada vez mais a presença do Espírito Santo, a direção, a orientação e nos humilharmos, nos submetermos à orientação do Espírito Santo. E com certeza vai fluir muito melhor o nosso relacionamento com os nossos familiares e também com os irmãos da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana e desejamos mais uma vez que a presença do Espírito Santo esteja conosco cada momento desse dia e que tenhamos um dia abençoado.